debate que a gente faz sobre os navegadores, e hoje em dia é muito comum abrir esse debate, e o Mozilla Firefox não é diferente, é em relação ao que nós chamamos de cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um determinado site. À medida que tu acessa alguns sites, eles armazenam cookies no teu computador e esses cookies indicam algumas informações que posteriormente podem ser usados para personalizar um acesso futuro. Então, por exemplo, acessei um site, digitei o meu nome de usuário e minha senha e aquele site armazenou um cookie no meu computador com essas informações de identificação para logon. Um outro dia que eu acessar esse mesmo site, ele pode realizar o logon automático, sem que eu precise digitar novamente o nome de usuário e a senha, porque ele já armazenou isso dentro de um cookie do meu computador. Além de o cookie poder armazenar outras informações do teu acesso. Exemplo, de repente tu acessou lá um site de comércio eletrônico, e nesse site de comércio eletrônico tu comprou livros de informática, e aí quando tu entrou de novo naquele site, naquela livraria virtual, que a princípio tinha vários livros de vários, vamos imaginar assim, de vários tipos, aí tu acabou acessando aquele site e começou a vir propaganda de livros de informática. Por quê? Porque a primeira vez que tu acessou, tu comprou esses livros de informática, acessou a área de informática daquele site e ele já armazenou algumas informações com esse teu acesso, dizendo que tu pegou mais livros da área de informática. E aí, quando tu acessou de novo aquele site, começou a vir propagandas indicando livros da área de informática. Porque ele leu aquele cookie, verificou algumas informações das tuas preferências de acesso anterior e já gerou um site mais personalizado de acordo com as tuas preferências de acesso anterior. Isso pode acontecer comumente também. Né? Então, tem que verificar isso. Quando a gente fala sobre cookies, cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso que foi realizado em um determinado site. Esses cookies esses sites podem armazenar essas informações e depois utilizar elas para gerar um site mais personalizado. Pois bem, se os cookies podem conter essas informações de identificação pessoal do teu acesso anterior, inclusive informações, como eu disse, para logon automático, eles podem se tornar um problema de privacidade. Por que eles podem se tornar um problema de privacidade? Porque eles ficam armazenando essas informações na forma de arquivos de texto dentro do teu computador. E aí, como alterar essas configurações para permitir ou até bloquear os cookies, ou até excluir esses cookies, se assim, de repente, tu não desejar que todos esses sites ou qualquer site armazene essas informações. Então, vamos ver na prática. Aqui dentro do navegador Mozilla Firefox, nós vamos clicar aqui em abrir menu, vamos clicar em opções, e aqui, através do item opções, ele abre as opções de configurações do navegador Mozilla Firefox. Aqui nós temos várias configurações na guia geral, onde tu pode alterar a página inicial do navegador. Podemos também alterar ou definir o mecanismo de busca padrão utilizado pelo navegador. No caso, a princípio, o mecanismo de busca padrão do Mozilla Firefox é o Google. Podemos também alterar configurações para bloquear janelas pop-up, que são aquelas janelas de menor dimensão, que contêm normalmente propaganda. Podemos também definir quais são os aplicativos que podem ser rodados e exibidos aí no Mozilla Firefox. E aqui nas configurações de privacidade, ele tem aqui, ó, podendo configurar elementos que vão bloquear o rastreamento. E também aqui diz histórico, onde está o Firefox irá memorizar tudo. E aí ele diz assim, você pode desejar limpar seu histórico recente e remover cookies individualmente. Quer dizer, o usuário pode a qualquer momento, se desejar, pedir para remover os cookies desses sites que armazenaram essas informações no teu computador. Isso tu faz através do menu, clica em opções e aí, clicando em opções, tem aqui privacidade. Agora, a minha discussão é a seguinte, por que a exclusão dos cookies está vinculada a essa opção chamada privacidade? Então, clico lá no menu opções e escolho privacidade, porque lembra o que eu disse? Os cookies podem se tornar um problema de privacidade.
Eles nem sempre são um problema de privacidade, mas que eles podem se tornar um problema de privacidade, sem dúvida nenhuma, porque eles podem armazenar informações do acesso que tu realiza em um determinado site, certo? Esses cookies, eles compõem, além dessas informações, eles compõem o que nós chamamos de cache de conteúdo web, que no Mozilla Firefox representa os arquivos de internet temporários. Então, quando a gente fala sobre o navegador Mozilla Firefox, nós temos o que chamamos de cache de conteúdo web, que vai armazenar informações relacionadas aos sites que tu visita, vão armazenar dados relacionados aos sites que tu visita. Isso a gente vai chamar de cache de conteúdo web. Então, é muito comum, à medida que tu vai acessando o navegador Mozilla Firefox, parte dos dados ficarem armazenados nessa cache de conteúdo web. Isso tudo tu visualiza através das configurações, repetindo, clicando ali em abrir menu, clica onde diz opções. E ali, como eu disse, vem várias opções de configuração, tanto para o mecanismo de pesquisa, para a página inicial, como para o próprio bloqueio de pop-ups, os aplicativos que vão ser executados, aqui em privacidade, onde o usuário pode definir as configurações relacionadas aos cookies, inclusive excluir esses cookies, se assim ele desejar, e depois outras configurações de segurança que nós ainda vamos discutir aqui dentro do uso deste navegador. Vou fechar aqui as configurações de novo.